Gente, férias, que delícia! Muito importante, muito maravilhoso ter vocês aqui com a gente no Manhã com Você, né, amiga? É isso. Pra gente é férias também todo dia, porque a gente ama estar com vocês, a gente ama estar juntas, né, amiga? Mais um dia. E temos também quem? Ela? Dona Zefa! Nossa amiga, nossa vizinha, Dona Zefa! A boa, bonita, tudo, a sexy appeal, a maravilhosa. Com vocês de novo aqui, é um prazer. Maravilhosa. Amei estar aqui. Tá de Vizinha. férias também, né, Zefa? Graças a Deus, meus conteúdos, gravações acabaram, não vou mais pro exterior, vou ficar aqui agora direto com vocês. Ai, que bom! Direto. Passar o dia com a gente. Eu achei que era só hoje, Dona Zefa. Não, é. O diretor mandou. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, querida. Ê, amiga! Deu certo nosso plano. Gente, bom dia! Olha, já começa fazendo sabe o quê? Seguindo a gente nas redes sociais, caso você não siga ainda. No Exato. @Manhã com Você. Mande uma mensagem, comente que você adora o programa. Tira O foto. que você quer ver? Tira foto assistindo o programa. Marca a gente pra gente repostar. Exatamente. Até porque hoje nós vamos falar sobre alergia, gente. Férias mais verão é significado de quê? De diversão. Mas para algumas pessoas também significa coceiras, manchas pela pele, incômodo. E por que tem gente que sofre mais com alergia do que outras pessoas? Qual pode ser a causa? Como tratar? Como evitar, né, amiga? Porque isso pega, e não só nas crianças, mas em adultos também, né? Sim, é que quando são as crianças, que a minha filha, eu tenho muitas dúvidas hoje, entendeu? Então a gente tem muita coisa pra falar. Quando pega com os filhos, mas a gente vai tirar todas essas dúvidas hoje. E olha, tá até aparecendo, vou te falar, chamada do Globo Repórter, não tá? Alergias, onde vivem, como se reproduzem, de onde são. Mas olha, falando sério, gente, alergia de pele é um problema. Então a gente vai aprender como lidar com isso, como melhorar. Então a gente vai receber o médico doutor Gustavo Novas para tirar todas essas dúvidas. Então, se você tem alguma também, já aproveita e manda aí pra gente. Exatamente. Ele que é dermatologista, gente, uma riqueza, e vai ser muito bom ter ele aqui. Dona Zefa, já deixa suas perguntas também, porque eu não sei, você falou que talvez tenha feira. Se você estiver aqui, você faz pergunta, senão você deixa sua pergunta e depois você vai pra Não, sua com feira. um convidado desse, daí nós cancela a feira, daí fica pra semana que Cancela vem. a feira. Até parece que eu não sou bobo, não vim aqui pra isso, até É parece. isso. Ô, Zefa, pelo amor de Deus, eu tava olhando pro seu cabelo. O que aconteceu? Você não tirou os bobs hoje? Nem sortei, querida. Mas Nem tá desde sortei. quando? Não, mas nós se trombamos no elevador de novo. Eu falei, eu não vou. Imagina, você acha que eu vou ficar me produzindo pra vir aqui? Eu quero vir aqui, é cremagem, isso aqui é maravilhoso. Manhã com nós é eu vou te falar incrível. uma coisa, a nossa casa é um lugar que a gente gosta de, né? Mas assim, você não tirou hoje ou não tira nunca? Porque eu nunca vi solto. Enfim, sabe o que me lembrou? Eita. Me lembrou... Não, me lembrou uma coisa muito boa. Igual daquela vez que eu vim aqui, você falou que tava oleoso o cabelo? Não foi de você. Olha, pelo amor de Deus, que o Brasil viu. Entendeu? Eu vi Rapaz, que é que o convite veio da Tata, não veio de você, então a gente considera essas coisas Que assim, mentira, entendeu? hoje veio o Olha, meu também. Parou! Eu quero falar uma coisa. O cabelo da Dona Zefa tá lembrando o quê? Cabelo maluco, gente! É um sucesso. Sempre foi, mas 2025 deu o que falar, porque a galerinha caprichou, gente. A gente sabe que nos dias ali que antecedem o Dia das Crianças, no dia 12 de outubro, é dia de usar toda a criatividade pra ir com um penteado diferente. Paola sabe muito bem do que é isso. Tá rindo dela, essas duas, gente, vou falar pra vocês. Por causa da sua filhota, né? Filha, entendeu? Agora é uma competição entre os pais. Já expliquei pra Thaís, se prepara, porque não é entre as crianças, é entre os pais. Então, assim, é uma loucura. A gente coloca a mão na massa, a gente tem que participar, tem que tirar a criatividade, não sei da onde. Vamos fazer o seguinte, vamos relembrar Vamos. algum desses cabelos incríveis. Malucos. Roda. essa boa. Eu amei. achei esse Sensacional. Eu Esse achei é meu incrível. favorito até agora. Só faltou Eu a picanha amei. na cabeça. Só falta... Gente, sensacional. Gente, era uma churrasqueira. Tem noção? Meu Deus, deve ter... Nossa, deve ter sido muito difícil fazer. Às vezes, olha, eu não sei. Eu não sou a pessoa que tem o maior talento do mundo pra essas coisas, não. Qual foi o cabelo maluco que você fez na Flora mais maluco? Amiga, a Flora Um corte. tava numa fase que ela... Não, ela tava numa fase que ela não queria fazer cabelo maluco. Sério? Agora, não sei o que aconteceu. Surgiu um negócio nela e eu assim, nossa, eu vou ter uma filha, uma menina, né? Vou fazer um monte de penteadinho, xuxinha. Eu compro lacinho, eu compro tudo, não gosto de presilha, não gosto de nada. Eu queria o cabelo dela só solto.
Incomoda, Minha mamãe. sobrinha é assim Agora também. não, agora ela quer de personagem, tem que fazer o cabelo da Mirror lá das... Meu Deus, a gente tá dando trabalho, né? Mas você, Thaís? Vamos ver então a inspiração Clarinha. Vamos ver como vai ser Clarinha. Vamos ver a inspiração. Gente, sensacional. Sensacional. Olha, a gente tá aqui Muito nessas bom. férias incríveis e aproveitando pra relembrar os cabelos malucos de 2025 e inspirar você, papai e mamãe, né? Para o próximo cabelo maluco. Agora eu vou falar uma coisa pra vocês. Agora, Thaís, a dona Zefa. Eu não tô vou sair de preparada. casa. O cabelo que parou o Brasil. Estão preparados? Olha. Ei, mas que cabelo doido esse aí? Onde você sabe assim? Que lindo. Esse que ganhou? Eu não achei que fosse esse. Nossa, que Foi o lindo, gosto né? do diretor. Foi o gosto do diretor. Ficou bom esse cabelo, né? Eu fui levemente enganada. Eu preferia da Dona Zefa. Eu adorei esse cabelo. É sério? Caramba, a gente elogia você não fica satisfeita com nada, hein? Esse time do olhar, vai. Não fica... Dona Zefa, não fica mal. A gente te ama Você fica brava com tudo, a Aqui, gente deixa tá eu te falar uma coisinha. Você sabe que elogiando. meu neto saiu com esse cabelo também? Porque ele escorregou no banheiro, bateu a cabeça, foi de cupim pra escola. Com um galho desse tamanho Nossa, assim. Dona Zefa, que mancada. Ficou lindo. Um galho de quase meio metro. Que dó. Aí falou, vó, o que eu faço? Do que eu vou? Falei, você vai de boi ou de Tadinha. camelo. Dona Zefa é um pouquinho sádica, né? Eu gosto de você e gosto de ficar com você. Vai, Dona Zefa. Seu brilho é tão feliz comigo. Nossa, Meu Zé. melhor amigo é o seu amor. A gente granta. A gente granta. Thaís, você achou que tava mal comigo cantando? Pois é. Aí, ó, você eu lascou. só arranjo amiga que não canta nada. Que Você quer isso, ser minha cara? Eu amiga? canto muito. Muito, em muita quantidade, não em qualidade. Muito. Mal. Em quantidade. Dona Zefa! Fala, fofa. Gente, ela tava comentando aqui comigo que ela vai ter que, infelizmente, ir pra feira. Ah. E que não vai participar da Sim, nossa pauta. Mas eu queria que você... Quer deixar alguma pergunta que a gente faz pra ele sobre alergia? Não, eu quero depois que você pega o arroba dele, que eu tô sabendo que ele é maravilhoso, lindo, além de ser capacitado, eu pego o arroba, me passa pelo zap que eu quero seguir ele. Tá bom. E aproveita e dá seu arroba também para as pessoas. Então, olha só, meu arroba, na verdade, tá fora do ar, tá suspenso. Mas aí vocês podem seguir o meu assessor, que é o Baruque Real. B-A-R-U-K mudo, Real, tá bom? Não vão me achar lá, mas vão achar o meu responsável para você poder contratar. Ai, como ela é chique! Maravilhosa. Traz umas frutinhas pra gente da feira. Vou trazer, boa. porque né, eu deixei de ir pra feira pra poder estar aqui, vocês me mandam embora agora, mas aí, né, manda, né, quem pode obedece quem tem juízo. Então, Olha, vou Você indo que já. falou que que precisava ir pra falou. feira, gente. Ela é muito Não, deixa pra lá. sentida, Vou né? embora. Amiga, leva lá na abrir a porta. Dona Só Zefa. um pouquinho só, eu não fiz feira, nem tomei café pra estar aqui, então eu não sou boba. Eu vou pegar uns 2 pontinhos desse aqui, Olha, e aí depois não na traz volta, a feira. que aí eu pego e vou embora comendo, aí vocês pegam e se viram aí com a produção. Não, você pegar Uhum. você pegou quantos? Eu, Você eu pegou e a Paola, a gente fica todos. Eu sem. peguei 3. Ô, Zefa, eu e a Paola vai ficar sem. E eu saí sem tomar café, então depois porque eu não venho aqui pra passar humilhação, não tem problema, tá? Olha, Deus. Depois eu devolvo aqui, pronto, vou comendo um, tá ótimo. Ô, gente, sério. Ai, Beijo, olha. fofa, Você beijo, lavou tá? a mão? Beijo, viu? Deus é cada abençoe, uma que eu não viu? sei nem falar. Deus abençoe, tá? Amém, igualmente, tá, dona Zefa? Você lavou a mão? Tá lavada Gente, já, vamos fazer o querida. seguinte, vamos Beijo. se organizar aqui, enquanto a dona Zefa vai, Thaís. Vamos pro intervalo rapidinho, né? Pra gente voltar a se recompor, jogar fora o pão que ela pôs na cesta de novo. Beijo! Thaísa do céu, Gente, olha. a Zefa, ela é muito divertida. Estamos indo pro intervalo, Thaís. Só que Dá ela não tchau. lavou a mão, você viu? Não, vou jogar tudo fora, e ela... né? Ai, vou ter que... Vamos começar. Voltamos! E ele já está aqui, doutor maravilhoso, que a gente vai falar sobre alergia.
Verão é sinônimo de sol? Sim, calor também e muita diversão. Mas também de alergia, né, gente? Alergias, coceiras, manchas, brotoejas e até reações ao protetor solar. Ou também a picadas de insetos. Eu sou essa pessoa, tá, gente? E aí, nessa época, fica muito comum. E aumenta até 30% o número de atendimentos por alergias de pele durante o verão. Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologista, né, amiga? É verdade, amiga. Eu sei bem também, porque a Flora também sofre um pouquinho no verão. Mas aí, como saber se é algo simples, se é um sinal de alerta, se precisa procurar um especialista mesmo? Então, hoje, o dermatologista Gustavo Novaes tá por aqui com a gente já, vai explicar quais são as alergias mais comuns do verão e também dar algumas dicas pra gente se proteger, evitar essas alergias, curtir a estação sem sustos, né? Doutor, antes de tudo, muito obrigada por ter vindo. Bom dia. Bom Muito dia, é um bem-vindo. prazer estar aqui com vocês hoje. Prazer é todo nosso. Vamos começar pelo problema, depois a gente vai chegando na solução? Todo mundo está sujeito a ter alguma alergia na vida, tem pessoas mais propensas a ter alergia de pele, como é que funciona isso? Perfeito, ótima pergunta. Bom, sim, todo mundo está propenso, né? Então, agora, quem tem um histórico familiar, por exemplo, de atopia, que a gente fala, então rinite, uma asma ou até dermatite atópica, tem uma tendência um pouco maior. E também as pessoas que têm a tendência de ter a pele seca, então isso é importante também, ter a pele mais sensível, mais seca, tem maior propensão à alergia na pele. É verdade. E tem alguma explicação? Porque daí, porque a pele por si só, ela seca, ela já coça mais, né? Porque racha, tem gente que tem até, que abre assim, né? É por conta disso ou não tem nada a ver? Chega a ficar realmente, às vezes, rachado. Então, assim, a pele, quando ela está muito seca, a gente perde a barreira cutânea. A gente tem uma barreira que tem uma camada de gordura. E ela ajuda na proteção, na verdade. Então, ela previne algumas irritações de substâncias do meio externo. Quando essa barreira é fragilizada, a gente não tem essa barreira, ou seja, a pele está muito seca, então, sim, a maior propensão à alergia nesse caso, tá? Eu tenho a pele bem seca. A minha é oleosa pra caramba. Sério? Mas eu sou super alérgica a mosquito. Borrachudo, pelo amor de Deus, me pica, cria um calombo, assim. É o sangue ou não tem nada a ver? Porque tem gente que fala, ai, seu sangue é doce pra pernilongo. Mas não eu também sou atrai todos. Então, a reação à picada de inseto, a gente chama também de estrófilo. E pode aumentar até no verão, às vezes. Agora, é mais comum em crianças e adolescentes, então em jovens é mais comum. Sou muito adolescente, muito doutor. jovem. E aí, assim, às vezes, o ponto da picada pode ficar de forma até exagerada, assim, inchado, muito vermelho, pode coçar demais, tá? Agora, isso é importante prevenir, né? Então, por exemplo, as crianças pequenas ou bebês, no horário final do dia, por exemplo, já sabe que vai ter um pouquinho mais de pernilongo, então procurar evitar deixar a criança descoberta, né? Pode usar redes de proteção e repelentes também, é importante para prevenir. Específicos pra idade da criança, né? Com certeza, né? Então, Acho tem que é a partir dos 3 meses só que é permitido, né? Então, isso aí depende um pouco do produto também. Então, tem produtos que a partir dos 3 a 6 meses vem descrito na embalagem, mas, por exemplo, a icaridina é uma substância que já tem uma segurança maior para uso infantil, tá? Agora, outros repelentes são acima dos 2 anos. E no verão tende a piorar as alergias. Perfeito. Então, depende muito da alergia, na verdade, tá, Thaís? Eu vou dar um exemplo da urticária solar. A urticária solar é um tipo de urticária que a gente vê bastante no verão. Então, a pessoa se expõe à luz do sol e aí acaba desenvolvendo manchas avermelhadas, um pouco a pele pode ficar com manchas que ficam elevadas, um pouco inchadas e coçam muito, né? Normalmente elas duram pouco tempo depois que a pessoa sai, né, da exposição solar. Agora, é uma tendência e isso pode ser recorrente, tá? Então é importante procurar o dermatologista para um tratamento, um diagnóstico para prevenção. Perfeito. Acho que a pergunta que eu quero fazer, e depois eu vou explicar o caso da minha filha, é como diferenciar uma alergia leve de uma reação que precisa de atendimento médico. Então, uma família que está viajando no final do ano, aí a criança, de repente, tem uma reação, seja uma picada de pernilongo ou alguma outra coisa, começa a coçar. Qual que é o momento de se preocupar? Perfeito. Bom, a maioria das alergias são tranquilas. Então, você vai ter picadas em áreas, ou alergias ou manchas, em áreas localizadas. Então, um pouco no braço, um pouco na perna, né? A gente fala em reação grave, normalmente a picada de insetos é mais raro, mas outras causas podem desencadear aquela reação que a gente chama de anafilática. Então, essa reação, geralmente, o paciente vai desenvolver inchaço nos lábios, pode desenvolver inchaço na região dos olhos também, e pode começar a ter falta de ar. Por Então, conta
da pele? Esses sim são, exatamente, né? Então, algumas alergias podem ser graves, então se o paciente estiver sentindo sintomas como esses, é importante procurar um atendimento de urgência no pronto-socorro, tá? Agora, a maior parte das reações alérgicas são localizadas, são manchas vermelhas em regiões localizadas do corpo, e aí sim, um antialérgico, alguns cremes à base de corticóide já são suficientes para tratamento. O caso da minha filha, como eu falei, eu tenho a pele seca, o pai dela também. Ela tem a pele super seca, a gente tem que hidratar com cremes bem caros, 2 a 3 vezes por dia. E foi diagnosticada uma dermatite atópica. Então, só para... Antes, eu vou contar o caso dela, depois eu quero que o senhor explique o que é a dermatite atópica para as pessoas entenderem. Então, ela ficava com feridas até. Só que com o tempo, foi melhorando. Agora melhorou. Então, é uma coisa que pode passar? Sim, a dermatite atópica ela pode melhorar, às vezes, com o crescimento. Então, é bem legal. A dermatite atópica, na verdade, ela até é mais frequente no inverno, quando a pele está mais seca. Tá? Então, normalmente, a criança tem a tendência a ter a pele seca. No inverno, a gente tem o banho quente, usa bucha, e aí a pele fica mais seca ainda. Então, a dermatite atópica tende a piorar nessa situação. Mas, com o crescimento, a maior parte dos pacientes com dermatite atópica tem a melhora do quadro. Tá? Pode acontecer de persistir na vida adulta, mas é a minoria. E é também porque você cuida, né, amiga? Eu acho que também o seu cuidado, a sua hidratação também mas tem casos de pessoas que cuidam muito, mas é bem grave. Eu tenho uns casos bem graves. Eu tenho uma amiga assim no Rio. Beijo, Cláudia. Tem uma pergunta aqui do WhatsApp, deixa eu ler. Marcelo Cardoso, de Natal. Ele diz assim, meu filho reclama que a pele arde depois da piscina. Pode ser o cloro? Sol forte? O que fazer para evitar e como saber o que é, né? Perfeito, ótima pergunta dele. Obrigado. Sim, depois da piscina, algumas substâncias da piscina podem desencadear a dermatite ou a irritação da pele, né? Então, o cloro é uma delas. Então, o ideal seria, depois que sair da piscina, tomar uma ducha para tirar qualquer substância que fique na pele e já aplicar um hidratante. Então, essa é uma forma de prevenir esse tipo de irritação. Claro, para um diagnóstico preciso, o ideal seria uma avaliação dermatológica, mas é muito frequente a irritação por produtos na piscina, então essas seriam as medidas para prevenção. Perfeito. Tem mais uma pergunta no nosso WhatsApp da Camila Santana, de Salvador. O protetor solar pode causar alergia? Como saber qual é o ideal para mim? É difícil de dizer, né? Sim. Então vamos lá. Alguns protetores, dependendo da pessoa, a pessoa pode ter uma tendência a ter alergia a uma fragrância, por exemplo, do protetor ou algum conservante. Então, para evitar isso, o ideal seria usar protetores que sejam dermatologicamente testados, hipoalergênicos, sem fragrância, aí seria o ideal, tá? Agora, tem pessoas que têm a pele muito sensível e aí tem alergia mesmo a esses protetores. Aí a gente tem a opção dos protetores solares tipo físicos, são os filtros minerais, não sei se vocês conhecem. Que o pessoal, tipo, surfista usa? Eles são mais resistentes, eles contêm zinco ou titânio. Para gestantes é mais interessante. Menino, me falaram isso. Mas exato. É o menino, doutora, intimidade é fogo, né? Imagina. E depois a gente vai ter que conversar sobre isso, porque para o rosto é importante, né? Dá muita mancha. É mais seguro, tá? Mais seguro então, para crianças, para gestantes e para pessoas com tendência à dermatite, os protetores solares físicos, eles são mais interessantes. Eles criam uma barreira por cima da pele, a pele não absorve o protetor. Então, ela não desencadeia alergia. Né? Eu uso na minha filha no rosto, eu não achei um ainda para passar no corpo, assim, os bastõezinhos menores só. Mas, enfim, eu uso nas áreas principais esse físico, é bem bom. Só para vocês entenderem quem tá chegando agora, a gente tá aqui falando, aproveitando esse momento férias, né? Então a gente tá com o dermatologista incrível aqui, tirando todas as dúvidas sobre alergias de pele, que agora, nessa época de férias, piscina, praia, calor, sol, pode se agravar. Então fica aqui que a gente tem um monte de dica incrível, tá? E manda suas dúvidas também. Ó, a Renata Lopes de Campinas disse: minha filha de 3 anos fica cheia de bolinhas no corpo quando o calor aumenta. Isso é brotoeja ou pode ser alergia? Boa pergunta. Excelente pergunta. A brotoeja é muito frequente agora no verão. A gente chama também de miliária, né? Então, o que acontece? Às vezes a criança, com muito calor e transpirando muito, pode desenvolver bolinhas avermelhadas em algumas áreas do corpo. Então, pode pegar o rosto, o pescoço, o tronco, o abdômen, né? E por que isso acontece? Porque há uma obstrução dos ductos das glândulas que produzem suor. Então, as glândulas se obstruem e começam a formar as bolinhas, tá? Como é que pode fazer para evitar esse tipo de miliária ou brotoeja? Então, tem que tentar deixar
deixar a criança com roupas leves em ambiente mais arejado, né? Às vezes, por super cuidado, a mãe quer proteger muito, coloca muita roupa. E aí no verão, pelo calor excessivo, a criança começa a transpirar muito, né? E aí surgem essas lesões, tá? Geralmente melhora quando deixa a criança com roupa leve em ambiente mais arejado. Então, se for uma alergia, não vai ter essa relação direta com o calor a maioria das vezes. Então, dá para diferenciar dessa forma. É bom falar isso, porque tem gente que acha que criança sente mais frio em capota todo o bebê, gente, criança morre de calor. É isso. Eu não entendo Mas não falam isso. que a temperatura do corpo é diferente? Não tem nada a ver? Criança morre de calor, eu não sei se era um mito dos antigos, o que é isso. Não é, então, é muito comum, a gente vê bastante ainda no As crianças consultório. ficam cheias de broturas por causa disso. Exato. Tá com... Meu Deus, gente. Ó, vamos falar agora de um depoimento que a gente recebeu, porque quem vê a Bianca toda linda e com a pele impecável não imagina o que ela enfrenta desde criança. Ela convive com a dermatite atópica, uma condição que provoca alergias e irritações na pele. E no verão, quando o calor aperta, as crises voltam com tudo. Pode rodar. Olá, eu sou a Bianca Vidotti, eu sou estudante de engenharia e eu tenho uma condição chamada dermatite atópica. É algo que eu tenho desde que eu nasci e com o tempo tem melhorado, a condição tem melhorado, porém durante as épocas de verão e muito calor eu tenho crises e as alergias voltam com tudo, por todo o corpo. É uma época muito crítica que só passa mesmo com muitos cremes e uso de corticoides. Coitada. E pior é que usar corticoide também não é bom, né? Ficar usando muito. Então, depende muito do quadro, né? Então, os cremes à base de corticoide, eles são, sim, aliados para o tratamento da dermatite atópica, tá? Claro, tem que ser orientado, o paciente tem que ser orientado, como usar, por quanto tempo usar, qual creme usar. Então, sim, mas ele ajuda, assim como antialérgicos também, tá? Agora, a dermatite atópica realmente é muito frequente, a gente tem bastante pacientes que sofrem com esse processo, e aí variações do clima podem impactar. Agora, o mais importante é evitar deixar a pele seca, porque esses pacientes, as pessoas geralmente têm tendência a ter a pele seca, e se a pele ressecar demais, ao surgimento das crises. Assim como também associado à questão de ansiedade, né? Algum estresse também pode desencadear o processo de crise. Questões emocionais, né? E muito importante também a questão do banho não muito quente. Nossa. Perfeito. E o sabonete, né? Perfeito. Então, o banho é muito interessante. O banho tem que ser rápido. Nossa, né? até no verão eu tomo banho na água quente e eu Banho. demoro, misericórdia. Então, aí tá errado. Tem que ser Mas água... a sua pele, tem você que não ser- sofre com isso. Mas eu tô falando clarinha. Tô pensando aqui na clarinha. Na princesa aqui. Mas Então, mesmo assim, no final das contas, pode, enfim, acabar desencadeando alguma alergia, né? Mesmo que você não tenha, né? É melhor se cuidar. Então, o ideal seria o banho mais curto, mais rápido. Evitar água muito quente, uma temperatura amena. Não usar bucha nem esponja. Deus me livre, não uso de jeito Vocês nenhum. não usam? Só no pé. Não pode? Tudo bom, eu gente? não me sinto... Gente, é uma coisa que eu tenho desde criança. Minha mãe fala que sou doida. Minha mãe fala, filha, pelo amor de Deus, parece que você tá encardida. Porque eu ainda tenho que esfregar. Eu passo aqui no meu pescoço, assim, Tá uma de bucha, brincadeira. tô te falando. Se eu tomar banho só com sabonete, eu não me sinto limpa. Eu não só uso sabonete como em certas regiões. O resto eu uso só óleo de corpo. Por isso E eu que tô eu vi uns sempre cracão cheirosa. aqui. Amor, o quê? Eu tô certa. Eu que tô certa. Certíssima. Certíssima. Posso estar mais É cheirosa sério, que a doutor, sua. conta, Você tira então. a proteção toda. Menino, então Tira. rápido, banho rápido. Tô lascada aqui, viu? Vamos lá. Banho rápido, temperatura amena, sem bucha nem esponja. Chegar em casa e jogar fora. Sério mesmo? Claro, Thaís. Então sabonete só nas partes que precisa? Essa aqui é a porquinha, viu? exato. É mesmo, então. Cheira aqui Você tá pra sentindo ver. o cheirinho? Você Cheira pode... aqui pra você ver. Olha o bolinho. Na verdade, pode usar até... tem óleos de banho, só que podem substituir o sabonete. é isso que eu uso. De banho. Funciona super bem, tá? E, sim, esses cuidados, porque lembra da barreira cutânea que eu estava falando no início, que serve para proteger a pele de agentes externos? A gente tem importante preservar isso. E aí, o banho muito quente, ele vai acabar removendo a barreira cutânea que protege a pele. E aí, ainda mais quem tem dermatite atópica, aí as crises podem piorar realmente. Exato. Eu mudei muito isso também por conta da minha filha, porque mamãe também já me ensinou, mas é sério, eu uso óleo de banho, que em mim, na minha filha, e dica, fica muito mais cheiroso que sabonete, tá bom, Thaísa? Beijo. bom, desculpa Deixa eu aí, fazer uma viu? pergunta aqui, ó. Gente, em casa, né, agora que a gente tá falando disso, quais são os cuidados, doutor, que a gente tem que ter com roupa de cama? Porque com a minha filha, um bom tempo, toalha, roupa de cama e roupa dela, nada de amaciante e sabão neutro.
Perfeito. É muito comum também a dermatite de contato, que a gente chama, né? Então, sim, são substâncias que podem entrar em contato com a nossa pele e aí desencadear a alergia. Então, exemplos, dermatite de contato pode ser por maquiagem, por esmalte, por bijuteria, perfume, né? E às vezes, até no verão, a gente vê bastante porque o paciente passa o perfume para ir à praia, por exemplo, né? Então, aí, o perfume que está na pele, e aí reagindo com a luz solar, pode desencadear uma dermatite ainda mais séria, exato. Tudo junto, né? Agora, a roupa de cama, o amaciante pode atuar como um agente que desencadeia a dermatite de contato. Então, sim, o tecido também, às vezes o tecido sintético que está em contato com a pele, então dá preferência para tecidos mais leves, de algodão. Então, sim, esse tipo de cuidado é importante. Ô, doutor, entre o perfume, o protetor solar e vários... Tem algum que a galera... Você recebe mais no seu consultório? Tipo, é mais alergia a perfume nessa época. Ou então é mais alergia a protetor solar. Ou até o como fala, pós-sol. Tem gente que tem alergia até a pós-sol. Tem algum que é desses que é pior? Que é pior. A gente vê bastante alergia a cosmético, né? Em geral, no sentido de maquiagem, perfume e o próprio esmalte dá bastante alergia também. É verdade, muita gente tem alergia a esmalte. Meu Deus, gente. Tem que usar aqueles hipoalergênicos, né? Ó, tem pergunta no nosso WhatsApp da Patrícia Miranda. Ela é de João Pessoa. Ela falou: estou passando as férias aqui na praia e tenho sempre o mesmo problema. Micose. Mico foi ótimo. Micose na virilha. Como evitar? Isso é um fato. E também, gente, e não só na virilha, tem em outros lugares também, né? Por conta do calor. O que ocasiona isso, doutor? Legal, Thaís. A outra tá se rabando aqui, doutor, desculpa. Porque eu falei mico. TP cortou, gente. Eu falei... Agora no verão, ela tenta consertar, ela só piora, socorro. Micose. Pronto, Doutor, doutor por entendeu. É favor, importante que o responda. doutor entendeu, né, deu doutor? para entender perfeitamente. Thaís. Obrigada. Não, olha só. As micoses aumentam muito no verão. Tá? Por quê? As micoses, na verdade, são infecções causadas por fungos. E os fungos, eles gostam de ambiente quente e úmido. E a pessoa não se seca, às vezes, direito. Exato. Então, vou dar um exemplo. O paciente vai à praia, aí entra na praia, entra no mar, sai e fica sentado naquele ambiente quente, com short úmido, com biquíni úmido, no caso das mulheres. E aí, aquela umidade com calor favorece muito o crescimento dos fungos, tá? Então, na verdade, o pessoal acha, eu peguei na praia. Sim, pode ter o contato com o fungo, mas a questão é que o ambiente, a umidade, o calor, favorece o desenvolvimento dos fungos. Outro exemplo muito comum também é a frieira entre no dedo dos pés. Nossa, isso é muito comum. E às vezes a pessoa não consegue curar, porque passa com o dermatologista, indica um creme, melhora, mas daqui a pouco volta. Por quê? Por que volta? Às vezes ela transpira muito nos pés, ou sai do banho e não enxuga direito o vão dos dedos, e aí fica úmida, aquela umidade faz a micose voltar. Então, para evitar responder a pergunta dela, o ideal seria procurar sempre enxugar muito bem, manter a região seca, e arejada e seca, e isso vai prevenir a micose. O secador, tem muita gente que na praia usa o secador até nas partes íntimas mesmo, porque não pode ficar úmido, até para pegar outras infecções. Mas assim, de leve até no Mas como que a pessoa vai levar o secador? Não, amiga, não na praia. Não é na praia, é na hora que você sai da praia, que depois você toma banho, que você vai se secar. Entendi. Tem que explicar. Eu levo uma troca sempre. Também é uma boa, tem gente que faz isso. Um biquíni extra, né? São duas possibilidades, ótima né, ideia. doutor? Sim, sim. O ideal é não ficar com a roupa molhada, né? Então, por exemplo, voltou da praia, chegou em casa fazendo um churrasco, e aí fica com a roupa molhada, por exemplo, para comer, para almoçar. Evitar. E aí isso aí não é o ideal. O ideal, sim, saiu da piscina, serve também. Então, saiu da piscina. Não fica ali sentado, conversando, né, com a roupa molhada. O ideal é tirar a roupa molhada, se enxugar, colocar uma roupa seca, e aí você vai prevenir infecções. Perfeito. O certo seria já tomar um banhinho, né? Bonitinho. Quando Bom, possível, tem mais né? perguntas no Sem WhatsApp. bucha. Sem bucha. Aprendemos hoje, hein, gente? Sem bucha. Mas eu tenho certeza que muita gente que está nos assistindo também toma banho com mas bucha. tem muita gente Eu não mesmo. sei se eu sou mineira, né? Não sei se é de Minas, não sei se é da criação mesmo, da minha mãe. Era, viu, gente? Você tem noção? Só um adendo aqui. Uma vez a minha mãe lavou a minha tia. Ai, gente, até vergonhoso. Minha mãe vai me matar que eu tô contando isso pra vocês. E aí a minha tia tava com o pescoço, sabe quando fica com sujeira mesmo? Minha mãe pegou uma esponja de aço, pra não falar o que a gente fala aqui, né? E aí esfregou o pescoço da minha tia. Minha tia tem um pouquinho de cicatriz aqui, porque minha mãe lavou ela com esponja de aço. Ela dava banho em você assim também? Será, gente? Não, ela já tinha aprendido que não podia, né? Nessa época. Mas é questão da família mesmo. Mas enfim, mais perguntas no nosso WhatsApp. Vamos lá, gente. Alessandro Andrade, do Espírito Santo, ele perguntou: posso desenvolver alergia na vida adulta, mesmo sem nunca ter tido antes? Boa pergunta.
E aí, Sim. doutor, pode, Sim, né? isso pode acontecer. Né? É muito frequente isso. Às vezes o paciente chega com uma alergia no consultório e aí, né, quando a gente faz o diagnóstico, ele fala, mas eu nunca tive, eu sempre usei, né? Eu sempre usei esmalte, por exemplo, ou sempre lidei com tal produto e nunca tive alergia. E aí, sim, mas o corpo pode começar a responder de uma forma diferente àquele produto. Então, sim, isso pode acontecer. Ou, por exemplo, houve uma mudança na formulação, então você está acostumado a usar um produto, mudou a marca, mudou a formulação do produto, o conservante é diferente de repente e isso desencadeia uma alergia. E só vai descobrir usando mesmo, né? Não tem jeito, né? Não tem jeito. Quando a questão é que você desencadeou uma alergia, aí, a partir do diagnóstico, tem que afastar a causa, ou seja, não usar mais aquele produto que desencadeou a alergia. Uma pergunta sobre gravidez, que agora me veio na cabeça. Eu tô grávida, eu não tenho alergia a determinadas coisas, mas se de repente eu desencadear essa alergia, existe algum perigo pra minha bebê? Ou é só pra mim mesmo? Não passa pra placenta nem nada disso? Não. A parte das alergias, como a gente falou, são leves, né? Então, basta você identificou um processo alérgico, você vai afastar o produto que desencadeou a alergia. Mas, geralmente, são bem tranquilos, né? E, doutor, nessa fase é muito difícil a gente saber o que usar e o que não usar. Porque tudo não pode, né? Na verdade, a gente tem que estar bem atento. E, gente, uma dica também, que o doutor pode falar melhor, é ler os rótulos, né, doutor? Dos produtos que a gente vai usar. Porque, às vezes, você olha, você fala, eu não tenho alergia, mas tem algum componente que você já teve alergia em outro produto, nem usar. Perfeito, então isso é bem legal. É como a gente estava falando até dos protetores solares, porque aí agora no verão é super importante a gente estar se protegendo, evitar realmente a exposição solar intensa. Agora, tem protetores, como a gente falou, que podem desencadear alergia em alguns pacientes, tá? Tem a pele mais sensível, né? E aí a fragrância que está no rótulo, conservantes também, tem protetores que têm conservantes um pouco mais fortes, um pouco mais agressivos para quem tem alergia. Perfeito. E a questão do repelente também, a grávida pode usar, passar na barriga, tudo? Então, aí o ideal seria usar a base de caridina, que ele é melhor, né, para quem tem pele sensível, até para crianças pequenas também, então é mais seguro, tá? E dura mais tempo também. Perfeito. Doutor, então, sintoma de alergia, perceber alguma coisa, procura um médico. Sim, o ideal é uma avaliação, uma consulta dermatológica para a gente fazer o diagnóstico, né? Então, é muito difícil a gente definir uma conduta baseado no que o paciente está sentindo, às vezes sem uma avaliação dermatológica. Precisa fazer um diagnóstico preciso, dizer qual a causa da alergia. É alergia mesmo, primeiro, né? Sim. Porque às vezes pode ser micose. Então, a gente vê muito paciente com... Já viram falar de pano branco? Não? É um tipo de micose. Já. É bem comum fica aquelas até manchinhas? mancha branca. E na verdade é uma micose. Então muita gente não sabe, né? A gente chama de pitiríase versicolor e é bastante frequente na praia, na piscina, E muito agora fácil no de curar, verão. não é? Um shampoozinho. É fácil de fazer o tratamento, né? E às vezes a pessoa acha que está com uma alergia. Então vai na farmácia, compra um creme antialérgico e aí assim não vai melhorar. Então importantíssima a avaliação dermatológica para o diagnóstico correto e aí a gente estabelecer o tratamento. Mas é um diagnóstico assim clínico ou tem algum exame às vezes que é necessário fazer? Depende do tipo da alergia Depende do também, tipo, né? né? Então, saber se é alergia, se é micose, e aí dependendo do tipo da alergia, sim, a gente pode pedir exames. Agora, na dermatologia, muitos diagnósticos são clínicos, ou seja, o olho do médico tem o treinamento para fazer, identificar a lesão e dar o diagnóstico. Perfeito. E tem algum exame preventivo que a gente consiga fazer para saber se eu sou propensa a ter determinadas alergias? Bom, existem exames sim, testes alérgicos, a gente tem muitas opções de testes alérgicos, né? Agora, você fazer simplesmente para saber, sem ter nenhum sintoma, eu acho que não tem necessidade. Agora, se você tiver algum sintoma, alguma possível alergia, sim, o médico vai avaliar e aí, havendo necessidade, ele vai pedir a bateria de exames para você. Inclusive, testes alérgicos podem ser pedidos também. Perfeito. Tem mais alguma dica, doutor, que você queira passar para o pessoal de casa? Então, é o que a gente vem falando. O mais importante aqui é manter a barreira cutânea, ou seja, a pele hidratada, porque isso vai prevenir, né, as alergias, tá? Então, acho que o recado principal é esse, né? Usar filtro solar agora no verão, repelentes também nas crianças, né? E acho que esses são os recados mais importantes. Arejadinho, roupas frescas, né? Se secar bem. Então, a gente falou sobre várias coisas, vários assuntos muito legais, viu, gente? Amei, doutor. Muito obrigada. Você se sentiu em casa, né? Que aqui a gente é assim. Ai, gente. A gente entra na casa das pessoas, entram na nossa casa. Então, eu espero que você tenha se sentido muito confortável mesmo. E deixa suas redes sociais, por gentileza. Claro, claro. Eu adorei a conversa. Obrigado pelo convite. Instagram, quem quiser acompanhar, @dr Gustavo Novaes.
Doutor Gustavo Novaes, muito obrigada. Volte mais vezes, tá? A gente tá falando aqui agora sobre alergias de pele, mas a gente tem muito papo, muita coisa pra ainda pra mais falar. de pele, né, amiga? Dermatologia, dá pra gente falar sobre muitas e muitas coisas. Dá muitas coisas mesmo. Então sigam o doutor pra tirar dúvidas e sigam a gente também nas nossas redes sociais, @Manhã com Você. A gente tá aqui juntinhas, todos os dias, ao vivo, às 10 da manhã, nós três, eu, Thaís, a Clarinha e gente. os convidados do dia. Interajam com a gente, façam foto assistindo aí nas férias. Enfim, vamos aproveitar e dar nosso arroba também. A gente nunca dá nosso Gente, arroba, nunca é dá nosso verdade. arroba, Eu só vou do falar o seu, convidado. você fala o meu. Então vai. O da minha amiga maravilhosa é Paola Preto, com 2 T's. Isso. E da Nossa. minha amiga maravilhosa é Thaísa Pelosi. É isso mesmo? Exatamente. Que bom que são fáceis, ufa. Simples, do jeito que fala, gente. A gente agradece demais a companhia de vocês. A gente tá sempre aqui, 10 horas da manhã, gente. Ao vivo, de segunda a sexta, na Rede TV. E uma programação muito incrível aqui na Rede TV. Então você tem que ligar de manhã e ficar até a noite, aproveita, né, amiga? tem muita coisa incrível, muita coisa incrível. Mas olha, deixa eu te falar uma coisa. Tem um vídeo especial pra você que tá de férias, que eu acho que a gente tem que dividir com eles. Então vamos ver? Vamos ver Vamos junto? ver todo mundo junto, doutor também. Vamos Doutor, assistir. obrigada. Então um beijo pra vocês. Assistam o vídeo, ó. Till I drive you away. I know what you'll say. You say, oh, someone you know. But I promise you this, I'll always look out for you. Yeah, that's what I'll do. Say I say Bora fazer o bem sem olhar a quem, gente? Sempre, né, amiga? É isso, a gente tem que fazer o bem. Aí a gente fala, né? A gente faz, a coisa multiplica. Às vezes tá um dia meio xoxo, uma pessoa que é gentil com você, não é, doutor? Não muda tudo já? Com certeza, Muda o dia. Então é isso. Que tenha um dia lindo, uma semana incrível. Um beijo pra vocês até amanhã. Deus abençoe, riquezas. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.